Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável gravar mais esse vídeo com vocês. E hoje nós vamos falar sobre 6 técnicas para a felicidade. Essas 6 técnicas são baseadas na Bhagavad Gita. Você encontra o link para compra ou para leitura da Bhagavad Gita na descrição desse vídeo. E a primeira técnica é trabalhe com sua vocação. A palavra vocação é interessante, a origem dela. A palavra vocação, a gente tem em estudos da língua portuguesa a palavra vocativo, né? Que é quando você está chamando alguém. Então, vocação significa isso, é um chamado. Nós nos sentimos chamados para atuar na sociedade de alguma maneira específica. E a Bhagavad Gita vai dizer que isso é algo muito importante. Você trabalhar de acordo com a sua natureza, de acordo com o que é natural para você, com o que você se sente chamado. A Bhagavad Gita ela é quase um teste vocacional. Arjuna, que era por natureza um político, não sabia bem qual era o dever dele. Ele achou que talvez ele devesse abandonar a vida política e fazer outra coisa, como ir morar na floresta e meditar. E ele pergunta para seu amigo Krishna o que ele deve fazer. E Krishna diz: ó Arjuna, todos são irremediavelmente forçados a agir segundo a sua natureza. Então, na opinião de Krishna, Arjuna, como ele era um político nato, se ele fosse para a floresta, na floresta ele iria ficar pensando lá: ah, será que as mulheres estão seguras? Será que os idosos, os professores, eles estão bem protegidos? Será que está havendo devidas oportunidades de rendas para todas as pessoas? Ele ficaria assim o tempo todo. Ele fecharia os olhos para meditar, mas ele não era um meditador. Ele era um político. Então, de olhos fechados, ele visualizaria a cidade, questão de locomoção, tudo. Então, Krishna diz: Arjuna, não há como fugir da sua natureza. É isso que você é, invariavelmente. Então, isso todos nós temos que fazer, descobrir o que nós somos em todas as situações. Algumas pessoas são naturalmente artísticas, algumas pessoas são naturalmente mais expressivas em comunicação, podem ser bons professores. Algumas pessoas são boas em ver o que não está explícito, então pode fazer investigações do tipo psicológicas ou investigação policial, coisas desse tipo. Então, o método clássico de como descobrir sua vocação é ser treinado por um professor qualificado para observar isso. Eu mesmo segui esse caminho. Eu residi um ano com meu guru e a estrutura do seminário dele é que todo mundo tinha que fazer todos os tipos de serviços. E aí a pessoa naturalmente se encontraria em algum. Então a pessoa era obrigada a participar da recepção dos visitantes do seminário. A pessoa era, entre aspas, né, obrigada, assim, parte da didática, de fazer uma palestra, de participar da ritualística, de participar das vendas de livros nas ruas. Então, fazendo tudo, a pessoa se encontrava e o próprio coordenador do seminário falava com as pessoas. Comigo ele falou: Bhagavan, você escreve bem, você deveria fazer letras, faculdade de letras depois que ir embora daqui. Então é muito importante isso, descobrir a nossa natureza e atuar dentro da nossa natureza. Porque uma boa parte do nosso dia vai ser dedicado a isso, né? No sistema de trabalho brasileiro, o tempo de trabalho de uma pessoa comum é 8 horas por dia. Geralmente aí você tem que complementar essas 8 horas com mais umas 2 ou 3. E aí o que sobra do dia, 8 horas você vai dormir, locomoção para o trabalho, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Quando você vê, a maior parte do seu dia é dedicado ao seu trabalho. Então, se o seu trabalho for algo frustrante, maçante, totalmente contra a sua natureza, isso com certeza vai minar bastante a sua saúde mental, né? Segunda técnica para felicidade: entretenimento, diversão, mas na medida certa. Krishna deu o exemplo da medida da diversão. Ele diz isso no Srimad Bhagavatam. Também na Bhagavad Gita, né? Na Bhagavad Gita, Krishna diz assim, no capítulo 6. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Então ele diz que a pessoa deve ser regulada. Assim como a gente não come mais do que deve ou a gente não fica com fome, a diversão também deve ser equilibrada. Agora, equilibrada quanto, né? Isso é relativo. Cada sociedade estipula uma coisa. Por exemplo, na tradição abraâmica se estabelece guardar o sábado, né, ou guardar o domingo do trabalho. Cada cultura vai ter a sua medida. Mas o exemplo que Krishna deu
é que ele diz que no final do dia, depois de um dia inteiro de trabalho, é o momento reservado para entretenimento. Ele disse isso com sua esposa Rukmini. Krishna passou o dia trabalhando durante essa história, trabalhando com política. Ele discutia assuntos políticos no Salão Sudharma, e aí fazia segurança da cidade, e fazia negociatas diplomáticas para evitar guerras. E aí no final do dia ele encontra sua esposa Rukmini e fica brincando com ela, assim, fazendo troça com ela. Aí ele faz uma brincadeira assim que meio que ela não entendeu, mas no final ela entendeu, os dois riram, se divertiram. E aí Krishna fala algo interessante. Ele fala assim: para o homem que trabalhou ao longo de todo o dia, o seu único consolo é à noite poder trocar palavras brincalhonas e jocosas com a sua esposa. Então o horário da noite aí após o trabalho é o que Krishna diz ser um horário bom reservado para entretenimento. Então o entretenimento não deve ser ao longo de todo o dia, né? Tem pessoas que ficam o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular, consumindo. Porque a indústria de entretenimento atual, ela sabe como nos prender, né? Ela sabe como encaixar um episódio no outro de uma série, ou como a rolagem infinita do Facebook, né? Nunca acaba. Ou a rolagem agora rola sozinha, né? Que são os stories do Instagram. Você não precisa rolar, ele passa sozinho. Então eles pensam em tudo, assim, para você ficar no entretenimento eterno. Mas entretenimento, ele é como sal, Prabhupada dizia, o nosso mestre espiritual. O sal você coloca só um pouquinho na comida, porque ele não tem consistência, né? Então muita diversão, ela acaba ela mesma gerando estresse, gerando ansiedade e uma vida assim sem propósito, vazia, né? Mas ao mesmo tempo nenhum entretenimento é um problema também. Então a etimologia da palavra diz muito sobre ela também. A palavra recreação significa recriar, criar de novo. Então é para você se sentir renovado, como se você tivesse sido criado naquele momento. Então você cumpriu seus deveres de pai, dever de mãe, dever de trabalho, deveres religiosos, e aí você ficou cansado. E aí a recreação você se cria de novo, você se torna novo de novo para poder voltar para os seus deveres. Porque tem pessoa que fica viciada no descanso, né? Assim, eu tirei férias, mas as férias me cansou. Pô, aí não, né? Você tirou férias, agora você volta para os seus deveres. Então Krishna ensina isso. O descanso, a recreação é um intervalo entre os deveres. E esse intervalo, essa recreação é muito saudável e muito boa. Terceira técnica para felicidade, segundo a Bhagavad Gita, é cuide do seu corpo. Krishna diz isso na Bhagavad Gita, de novo no capítulo 6. Um verso antes do que eu li, Krishna fala assim: não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi, ó Arjuna, se comer em demasia ou comer muito pouco, se dormir demais ou se não dormir o bastante. Então, a nossa mente ela tem uma conexão estrita com o nosso corpo. Então nós devemos identificar nossos gatilhos de ira, gatilhos de tristeza, e muitos desses gatilhos são estritamente fisiológicos. Então a gente pode evitar cada um deles, né? Por exemplo, algumas pessoas ficam com raiva quando estão com fome. Minha esposa está rindo aqui porque ela é um exemplo. Ela está com fome, ela está nervosa. Tinha até uma propaganda de um chocolate grande, assim, era um chocolate que dizia que ele alimentava bem. E aí a propaganda era assim, era uma pessoa nervosa, aí dava o chocolate para ela, mordia, ela virava outra pessoa, assim, trocava o ator, era uma pessoa calma. Aí o slogan do chocolate era: você não é você quando está com fome. Boa propaganda, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que está tendo assim, uma crise existencial, nada tem propósito, eu não sei se a minha vocação é essa. E aí vai ver o que a pessoa precisa: dormir, colocar o sono em dia, andar meia hora de bicicleta e quando tá com fome, pegar a tapioca e fazer a tapioca e comer, né? Ao invés de ficar com fome. E aí resolve, assim, mágica. Várias pessoas resolvem vários problemas psicológicos simplesmente começando a fazer posturas de yoga, ou se exercitando, fazendo uma arte marcial. Um amigo meu, ele tinha bruxismo e ele tava já perdendo os dentes, assim, de tanto problema, tão nervoso. E ele resolveu o problema de bruxismo dele instalando um joguinho no celular, um joguinho do dragão. Ele jogava uns 20 minutos antes de dormir e acabou o bruxismo dele. Então, muitas vezes, problemas que nós consideramos assim altamente psicológicos ou mesmo espirituais, né? Assim, eu preciso rezar mais. Você vai resolvê-los com coisas, mudando simplesmente sua rotina física.
Então Krishna vai elaborar bastante sobre isso no capítulo 6 da Gita, que trata do yoga mais mecânico. Krishna vai falar de manter a coluna ereta, como respirar, ter equilíbrio na alimentação, no sono, no descanso. Isso é discutido mais no capítulo 6 da Gita. Então é algo importante para a saúde mental, não negligenciar essa parte física. Quarta técnica para felicidade é não seja um bobão de achar que você vai ser feliz o tempo todo com alguma técnica. Então Krishna diz isso, que não há como ser feliz o tempo todo. Ele diz um verso bem famoso que diz assim: Matris parshyastu kaunteya shitoshna sukha dukkadar agama paino nityas tanstitiksha swabharata. Ele diz, o aparecimento de alegria e tristeza, ele diz, é como o aparecimento do inverno e do verão. Eles surgem da percepção dos sentidos e é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Então você nunca vai conseguir criar uma situação em que você pode sempre dormir tanto quanto você precisa, que você só vai se cercar de pessoas boas, que você vai evitar todas as pessoas tóxicas e você vai estar sempre zen, os seus filhos vão ser silenciosos e obedientes, os seus colegas de trabalho são as pessoas mais maravilhosas do mundo, a congregação da sua religião só tem pessoas iluminadas. Você nunca vai conseguir essa situação. Então Krishna diz, faça as pazes com a realidade da vida é essa. A mesma pessoa que te tratou bem ontem, hoje vai te tratar mal. O trabalho que ontem era uma novidade e era interessante, hoje é enfadonho, tedioso e chato e você tem que fazê-lo. Então Krishna diz que essa oscilação entre situações prazerosas e não prazerosas é parte da vida e não há como evitá-la. E aí a gente vai ser feliz como? Aceitando isso e tolerando, Krishna diz. Tolerando. Aceitando que as coisas são assim e é isso. E aceita que dói menos. Essa é a quarta técnica. Aceita que dói menos. Quinta técnica para a felicidade, segundo os ensinamentos da Bhagavad Gita, é se harmonize com as fases da vida. Krishna chama isso de Varnashram. Krishna vai dizer que cada fase da vida, ele chama de um ashram. Ele diz que cada fase da vida tem as suas alegrias e tristezas, tem seus desafios e suas oportunidades. Então você se harmoniza com cada uma delas. Por exemplo, na infância não há muita vaidade, a criancinha pequenininha. Geralmente a criança pequena, ela sente muito prazer em servir, né? Ela quer ser o ajudante da turma, ela acha incrível poder ajudar a plantar uma coisa ou ajudar a cozinhar, uma preparação na cozinha com os pais. A criança gosta muito de ajudar, né? E ela não distingue entre coisas prestigiosas e desprestigiosas. Meu filho de 8 anos, desde os 5 ele é o lixeiro da casa, assim. Ele leva o potinho de lixo e aí quando ele passa assim com a lixeirinha, eu falo com ele assim, "Ê, lixeiro, vai lixeiro, hein?" E ele dá um sorriso assim super realizado que ele é o lixeiro. Aí ele leva o lixo orgânico, joga na composteira, super feliz assim. Então você aproveita essa fase em que não há vaidade e incentiva a criança a realmente não desenvolver um senso de que um trabalho é digno, um trabalho é indigno, e que servir é ruim, eu sou um príncipe, as pessoas é que têm que me servir. Então aproveita essa fase, nessa característica. Depois vem outra fase da vida em que as pessoas têm um apetite sexual muito grande. Então Krishna fala, aproveite isso da forma certa, né? Satisfaça seu apetite sexual com alguém que também tem uma relação emocional com você, alguém que vá cuidar dos filhos que por acaso venham, né? Por acaso no sentido de se Krishna enviar para um casal filhos, né? Que seja alguém que vá cuidar desses filhos, ajudar financeiramente, emocionalmente, tá ali ao longo de toda a criação, né? Já que existe esse desejo sexual, explore-o da forma mais saudável possível, com relacionamentos profundos, relacionamentos também com uma dimensão espiritual. E tem uma fase da vida em que o apetite sexual vai caindo, né? A performance sexual vai caindo. E aí Krishna fala, deixa ir. E aí os filhos saem de casa também. E aí o casal, ao invés de ficar ali com a síndrome do ninho vazio, Krishna fala, vão peregrinar. Pega o casal e vai peregrinar. Se é católico, vai conhecer os templos dedicados a Maria, vai conhecer a Canção Nova, vai ver o Santo Sepulcro. Se você é Hare Krishna, vai visitar Vrindavana, conhecer os templos Hare Krishna do Brasil. Krishna diz isso. Então Krishna vai dizendo assim, essa idade é assim, faça o melhor uso, essa idade é assim. Em vez de ficar desejando a idade que você não está, né? Tem pessoa que tem filho pequeno e fica desejando o momento que os filhos vão sair de casa.
Aí tem pessoas que o filho saiu de casa e fica desejando a época em que tinha companhia, que não estava sozinho em casa. Então Krishna fala, não, esteja no presente, aproveite cada etapa do melhor jeito possível, espiritualizando cada etapa, aceitando os desafios de cada etapa. E a sexta técnica, a última, fechando com chave de ouro, eu acho que se Krishna fosse dar só uma dica, ele daria essa, porque essa ele dá bastante ênfase na Bhagavad Gita, que é: não faça do gozo dos sentidos a meta da vida. Isso é algo bem repetido por Krishna. Krishna, nos ensinamentos dele, ele faz uma dualidade entre gozo dos sentidos e serviço amoroso. Ele faz esse contraste. Então, gozo dos sentidos é quando você quer dar prazer para si mesmo. E serviço devocional é quando você quer dar prazer para Deus. E dar prazer para Deus inclui também seu relacionamento com outras pessoas, né? Então inclui o seu relacionamento com a humanidade inteira, com cada parente, com cada animal, com cada estranho. Tudo isso perpassa também na sua relação com Deus, porque Deus está no coração de cada ser vivo, né? Então Krishna faz esse contraste, serviço devocional e gozo dos sentidos. E Krishna vai falar muito mal do gozo dos sentidos. Ele diz que ele é o grande inimigo. Ele fala, Kamarupandurasadam. Não há um inimigo tão formidável quanto Kama, o gozo dos sentidos, o fazer da meta da vida dar prazer para si mesmo. Então, como você reorganiza sua vida sem isso? É simples. Você vai continuar sentindo prazer, mas o prazer vai vir de forma incidental. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu vou fazer o café da manhã da comunidade onde eu moro. E aí eu tento fazer um café da manhã muito bom para dar prazer para as pessoas que vão comer. Então a meta não é me dar prazer, a meta é dar prazer para os outros. Mas eu vou comer a mesma coisa que eles. Enquanto eu estou meditando que seja bom para eles, eu também vou comer coisa gostosa. Eu estou vendo receitas assim bem editadas no YouTube, com vídeos assim, com a música de fundo. Enquanto eu estou buscando dar prazer para eles, eu estou sentindo prazer pesquisando receitas e me planejando, que são coisas que eu gosto. Então a meta não era dar prazer para mim, a meta era dar prazer para os outros. Mas no meio do caminho eu senti prazer também. E aí eu tento fazer o meu dia inteiro assim. Depois eu vou cantar no templo para Krishna, mas quando eu canto para Krishna, eu também escuto a música, né? Quando o mridangueiro, né, a pessoa que toca o tambor para Krishna, ela também ouve o tambor. Todos os instrumentos são tocados para o prazer de Krishna, nós também ouvimos. Então há um prazer indireto, embora o prazer não seja a meta. Aí depois de um tempo chega uma mensagem no meu celular, minha esposa escreve assim: pelo amor de Deus, fica um pouco com as crianças. Eu estou muito nova para enlouquecer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar com as crianças para servir minha esposa. Mas enquanto eu estou servindo a minha esposa, eu também estou me divertindo, porque eu vou brincar com as crianças. E por aí vai. Depois eu vou produzir um livro, que eu trabalho como editor. Eu vou produzir um livro para dar prazer para o leitor, para as pessoas se iluminarem com o conhecimento desse livro. O livro tem que estar bem feito, a capa tem que estar harmônica, tudo para dar prazer para o leitor. Mas, durante o processo de produção, eu mesmo estou lendo o livro, eu mesmo estou vendo a capa bonita, né? Quando o livro ficar pronto, eu vou cheirar aquele cheiro de livro novo também. Mas percebe, a meta não é sentir prazer, mas o prazer estar ali. O prazer estará ali. Então Krishna diz que é assim que deve ser a vida. O prazer é presente, mas ele é secundário. A meta é ser um servo. Acho que se Krishna fosse dar um conselho para a felicidade, eu acho que ele daria esse. Isso é bem enfatizado na Bhagavad Gita. Então é isso. Espero que você seja feliz. Desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, encontre forças para recomeçar. E é isso. Espero que te ajude em algo. Foi um prazer inenarrável. Até o próximo vídeo. Hare Krishna.